Tudo certo? Eu sou o Dan, apresentador do Ramona 89 da Rádio Rock. Estou aqui no Sobre Nossas Roupas, falando sobre o visual dos artistas de uma maneira geral. E hoje eu vou falar de uma banda que é um clássico, os caras estão na ativa até hoje, apavorando. Nosso querido Steven Tyler, que vira e mexe aparece aqui no Brasil também, que todo mundo tá ligado, né? A banda do cara é uma junção do Chain Reaction, que era a banda que ele tinha, com a Jam Band, que era a banda do Joe Perry e do Tom Hamilton, que são os músicos aí do Aerosmith. Então vamos falar sobre o visual deles aqui no Sobre Nossas Roupas, Aerosmith. Vou começar a falar primeiro do Joe Perry, depois a gente vai falar do Steven Tyler. Joe Perry, super influenciado pelos blues, né? Blues raiz, né? Então quando eu falo de blues eu penso principalmente ali no começo, quando os caras tocavam no Mississippi ali, estavam começando a tocar de terno, né? Então, terno, blazer, colete, calça de alfaiataria. Então, essas três peças principalmente formam o terno. E o legal é que, até hoje, se você for olhar o visual do Joe Perry, é um visual que sempre trabalha com peça estruturada. Então, o cara tá sempre com cachecol com blazer, ou sem camisa com colete, e muito acessório, que é o que dá a cara do visual dele. Chapéu também, às vezes aquele chapéu estilo blues, às vezes boina, chapéu de cowboy. Uma coisa que é muito característica no visual dele ali, muito por causa dessa onda ainda do movimento hip, que é a fase que eles estavam estourando, é a calça boca de sino. Hoje em dia a gente conhece essa calça boca de sino como a calça flare, né? Mas na verdade ela tem uma história muito interessante que começou dentro do universo dos marinheiros. Os caras arrumaram um corte de uma calça que a partir do joelho até o pé era um pouco mais larga, para dar amplitude de movimento, para eles poderem andar lá, circular, acabou virando o uniforme dos caras, e isso acabou virando uma peça de roupa do armário de muita gente até hoje, conhecida com esse nome que eu falei, que é a calça flare. E no final da década de... começo da década de 70, final da década de 60, tudo que dava liberdade de movimento tinha a ver com a liberdade em geral, inclusive a roupa tinha a ver com esse movimento hippie, e logo depois entrou um movimento disco, que os caras usavam essa calça para usar aqueles sapatos de plataforma. Mas no visual da Aerosmith, isso ficou com aquela pegada mais do hippie, do rock and roll mesmo. Isso é uma coisa característica do visual deles, e essa é mais ou menos a história da calça boca de sino. Agora vamos falar um pouco do visual do Steven Tyler. O cara, pode falar o que for do cara, canta muito, até hoje o cara tem um visual característico, vida louca, né? E ele falou que as roupas dele têm no mínimo 30 anos. Como é um cara que vive décadas e décadas fazendo turnê pelo mundo, ele falou que ele tem um armário de uns 300 metros quadrados, falou que precisa até de cão farejador para se encontrar no lugar, porque tem roupa do mundo inteiro. E ele conta uma coisa interessante, o fato dele ter viajado pelo mundo durante todo esse período da banda, e mesmo quando ele não tá com a banda, ele tá fazendo as coisas solo dele, etc. Ele é um cara que compra roupa em vários lugares do mundo. Ele falou um chapéu no Uruguai, uma bota não sei aonde, uma camisa legal em outro lugar. E ele pega, e ele é o cara que gosta de costurar. Então ele pega aquilo e acaba desenhando aquele figurino que a gente acha que tem um estilista específico para ele, assim, para fazer o visual, né? Mas não, durante muito tempo da vida dele, ele mesmo costurava as roupas, e ele tem histórias muito interessantes. Então assim, o mundo inteiro, um armário gigantesco, que às vezes ele passa e fala, nossa, olha que legal isso aqui, vou juntar com aquilo, e acabou criando essa identidade meio cigana, que ele mesmo fala que é uma coisa meio nômade. Às vezes você olha e fala, meu, o que é isso, né? Uma mistura diferente, que fica legal nele, né? De repente outro cara não fica tão legal, porque o cara acabou criando essa identidade artística, tanto na voz, que é meio blues, meio rock, meio hard rock, com essa roupa muito louca que ele usa. E ele falou que uma característica interessante é aquele lenço que ele amarrou no pedestal. Essa história é bem legal, porque ele tinha uma camisa, que ele usava a camisa, usava direto, e acabou rasgando essa camisa de tanto que ele usou. E o que ele fez? Ele pegou essa camisa rasgada, amarrou no pedestal e começou a cantar, e deu um movimento para aquilo. A roupa acabou virando um cenário de palco do cara, isso eu achei muito legal. E aí continuou com isso, e ele falou um segredo também que eu achei bem interessante, que durante um bom período da vida dele, ele costurava uns bolsos nesses lenços, que era onde ele guardava os remédios para não precisar sair do palco para tomar remédio aí no meio do show. Uma coisa muito legal também falando do Steven Tyler é como ele é um cara aberto para as parcerias. A gente começa a lembrar do Run DMC, que gravou Walk This Way, e no clipe aparece bem isso, o visual do Run DMC, com aquele patrocínio da Adidas, e também quando aparece o Steven Tyler com a pegada hard rock, que um quebra a parede, os dois se fundem, né? Os dois se unem assim e começam a cantar a música da Aerosmith versão rap. Isso é muito interessante porque você consegue identificar os estilos de acordo com o estilo de vida do cara. Então, muito rock and roll da década de 70, que é a característica, e depois já na década de 80 para frente ali com o Run DMC, aquela pegada meio atlética de uniforme, que os caras trouxeram para o universo da música também. Falando de novo do Joe Perry, essa ideia
de coisa mais estruturada mesmo, de alfaiataria, terno, blazer, colete, as calças, a calça boca de sino e essa loucura misturada que ficou com uma cara muito legal, que é a cara do Steven Tyler, com essa mistura de peças do mundo inteiro e de coisas que ele costurou também. Então é isso aí. Você curtiu? Segue a gente, dá um toque, comenta, vamos que vamos. Valeu!